Olá, seja bem-vindo ao curso de C Sharp. Eu sou Ayrton. Essa é a nossa sétima aula, que fala sobre conversão de tipos de dados. Nessa aula, veremos o que é uma conversão implícita e conversão explícita e veremos também qual a diferença entre o método parse e o try parse. A conversão implícita acontece quando compilamos um programa e não houve perda de dados. Essa é uma conversão implícita. Se essa conversão não for possível, o programa vai gerar um erro. Vamos ver um exemplo no nosso Visual Studio. Abre o C Sharp, Visual Studio. Por exemplo, é uma conversão implícita. Temos um tipo de dados inteiro e vamos atribuir um valor qualquer. E temos uma variável do tipo float, f, que vai receber o valor de i. O que acontece? Não nos gerou nenhum erro. E o valor 140 nós convertemos para um tipo de dados que pode armazenar muito mais valor, que é o float, em relação ao int. Veja o que acontece. Console.writeLine f. Vamos imprimir o f. E veja o que acontece. Ele converteu, fez uma conversão implícita. Uma conversão implícita é a conversão que nós não precisamos dizer diretamente no código que queremos fazer uma conversão. O programa por si faz a conversão ao compilar o nosso código. Agora, uma conversão implícita, como o próprio nome já diz, nós devemos dizer que queremos fazer uma conversão. E um exemplo disso é o seguinte: vou apagar isso, vou dizer que tem uma variável f que tem o valor as variáveis do tipo float. A atribuirmos valor, devemos utilizar o sufixo f, assim está certo. E temos a nossa variável i do tipo int, que vai receber o valor de f. Olha o que acontece. Nos gera um erro. Diz que não é possível haver uma conversão implícita entre float para int. Ele nos aconselha a fazer um cast, utilizar o operador de cast ou fazer uma conversão explícita. Então vamos fazer a nossa conversão explícita. Existem dois modos para isso. Existe fazendo o cast, que é utilizando os dois parênteses, e dentro o tipo de dados do qual nós queremos converter, int. Repara que saiu o erro. E temos a segunda forma, que é utilizando a classe convert to int 32. Na verdade tem vários tipos de inteiro. Tem o 60, o 16, que é short, tem o 32, que é o tipo int, e tem o long, que é int 64. Queremos converter para int. Essa é a segunda forma de fazer a conversão. Vamos executar e ver como vai ficar o nosso programa. Olha, houve uma conversão, e se reparares, o nosso programa
fez um arredondamento por excesso, como podemos ver. Repara que iniciamos com 143,65 e quando fizemos a nossa conversão utilizando a classe Convert, ele pode arredondar o nosso valor. Foi o que aconteceu. Mas utilizando o cast não é assim. Repara o que acontece utilizando o cast. Fazer o cast, colocar aqui o tipo de dados que queremos converter. Repara o que vai acontecer. Ele nos retornou o nosso dado e houve perca de informação. Temos 143,65. Ele nos apresentou apenas 143. Isso ocorre por quê? Isso ocorre porque os valores do tipo inteiro não podem armazenar casas decimais. São valores que não têm casas decimais. Mas o tipo float, ele pode armazenar casas decimais. Essa é a diferença entre eles. Então, utilizando o cast, fazendo um simples cast, ele não vai arredondar o nosso valor, o que vai implicar perca de informação. E isso não é bom. É por isso eu gosto de utilizar a classe Convert para resolver esse tipo de problema. E repara, a classe Convert não converte só para tipo de dado inteiro, mas converte para vários tipos de dado. Está aqui inteiro, string, temos double, decimal, datetime. Temos vários tipos de dados que podemos utilizar essa classe para converter. Então, utilizando o tipo de dado int, que é o caso que estamos a ver, ele faz o nosso arredondamento. Não perdemos nenhuma informação. Está aqui. No exemplo, na conversão de dados do tipo int para float, não há perca de dados e não se gera nenhum erro. Foi o que nós vimos fazendo a conversão implícita. Mas, para converter um dado do tipo float para int, há possibilidade de haver um erro ou uma exceção, conforme se diz. Por isso é que devemos fazer a conversão explícita, onde usamos o operador cast ou utilizamos uma variável convert. Foi o que nós vimos. Temos aqui o nosso exemplo de uma conversão implícita e temos o nosso exemplo de uma conversão explícita, onde utilizamos o cast, ou também poderíamos ter utilizado a classe convert, que está aqui que está comentado no nosso código. Agora, temos mais dois métodos. Se houver o caso, por exemplo, de tivermos uma string, vamos dizer uma string str número, uma string que nos armazena os nossos valores, 103. Será que podemos fazer uma conversão implícita ou explícita aqui? Repara, temos nossa variável i do tipo inteiro, que vai receber o valor que temos na nossa string str número, e queremos imprimir na tela esse valor. Se reparar, há um erro, diz que não é possível fazer a conversão implícita aqui. Então, para resolver esse tipo de problema, temos duas formas, utilizando o método parse e o try parse. Veja como é que fica o nosso programa utilizando o parse.
Para utilizarmos o parse, colocamos int.parse. Int é o tipo de dados pelo que nós queremos converter. Dentro, ele recebe um parâmetro do tipo string, que é a nossa string que nós declaramos em cima. Assim o nosso programa corre. Veja, ele funciona normalmente. Mas e agora se a nossa string for digitada errada e houver um outro caráter, por exemplo, uma letra? O que acontece? Será que vai fazer a conversão? Vamos testar. É gerada uma exceção, está aqui. O nosso programa dá erro, não é possível converter. Então, aqui é onde entra a importância de utilizar o método try-parse. O método try-parse evita com que nós tenhamos esses tipos de erro. Para utilizar o método try-parse, nós devemos fazer o seguinte. Vou apagar essa linha de código. Apago essa linha de código e vou converter. Para converter devemos dizer int try parse. Primeiro parâmetro, ele recebe dois parâmetros. Recebe um parâmetro string e outro parâmetro de saída, o out, int. E ele nos retornará um tipo de dado do tipo booleano, lógico, verdadeiro ou falso. Então, vamos declarar a variável que vai receber a nossa conversão. Vamos ver se o valor é válido ou não. Vamos criar uma variável do tipo booleano, bool is válido. E vamos criar a variável que vai receber o resultado. Vamos dizer que é result. Int result. Então vamos inserir os nossos dados. Coloca aqui a nossa string, que é o nosso primeiro parâmetro. Olha, nossa string está aqui, str número. Outro parâmetro de saída, out, será o nosso resultado. Eu criei uma variável com o nome result. E já está. Agora, depois dele converter, nós queremos saber se a conversão foi válida ou não. Porque o nosso método nos retorna um tipo de dado booleano. Se converteu, ele vai dizer true. Se não converteu, vai dizer false. É o valor que ele vai retornar. Nós criamos uma variável aqui em cima, isVálido, para receber essa resposta. Está aqui. Nossa variável result vai ficar aqui em cima. E pronto. Agora aqui nós podemos fazer o controle de dados. Se for válido, nós vamos imprimir o resultado na tela. Se não for válido, vamos dizer que o valor não foi válido. If isVálido igual a true. Se for válido, vamos imprimir um número na tela. Vamos imprimir o número está onde está na variável result, que é o nosso segundo parâmetro, que é um parâmetro de saída. Está aqui o out. Depois vamos falar desse tipo de parâmetros mais adiante. Se não for válido, não vamos imprimir um número. Vamos dizer
que o valor não é válido. O valor válido. Vamos executar o nosso código. O valor não é válido. Era isso que nós esperávamos. Por quê? Porque a nossa string que estamos a converter não tem somente valores numéricos, também tem letras. É por isso não é um valor válido. Ele nos manda uma mensagem que o valor não é válido. Agora, vamos meter um valor correto para ver o que vai aparecer. Ele deve imprimir na nossa tela o nosso resultado, o número convertido. Funciona, e era de esperar isso, porque o valor da nossa string contém somente números. Ele fez a nossa conversão. Fez a conversão aqui, pegou o valor, fez a conversão. Se é um valor válido, ele envia o valor no nosso parâmetro de saída, que é o result, e o retorno dessa função é um valor booleano, verdadeiro ou falso. Se a conversão for válida, essa variável vai ser true, senão a variável vai receber false. Foi o que nós vimos aqui. Então, portanto, nós devemos utilizar o método parse só quando tivermos certeza de que o nosso valor é válido. Caso contrário, é bom utilizar sempre o método try_parse. Nessa aula, nós falamos acerca da conversão implícita, acerca da conversão explícita e acerca do método try e do método try_parse e do método parse. E vimos os nossos exemplos. Então, por hoje é tudo. Se inscreva no canal. Entra no meu site aeprogramação.some.com e baixe o nosso e-book de algoritmo que vai te ajudar a construir bons algoritmos. Então, até a próxima aula.